Olá, pessoal, sejam bem-vindos a esse módulo de petições. Esse é o primeiro módulo específico e a gente chamou ele de Beabá das petições. O que a gente vai ensinar? O que você faz para começar uma petição do zero? Então, eu vou apresentar aqui a minha tela. Enquanto isso, se o Francisco quiser falar alguma coisa, fique à vontade, Francisco. Pessoal, uma coisa a gente vai ensinar algumas coisas que para alguns são muito óbvias e para outros não tanto, mas vocês precisam ter em mente que os advogados ainda trabalham com textos, petições, contratos, ofícios, notificações, todos esses são trabalhos que você desenvolve escrevendo. Então é fundamental que você domine a ferramenta do computador, que é o processador de texto. No caso, o Word, que se usa maciçamente aqui no Brasil. Então, se você vai ficar anos trabalhando com isso, não tem por que você dominar mais e melhor essa ferramenta. Essa Isso. era a introdução que eu queria dar. O Word é o software que a gente usa. Ele é baratinho, tá? Mas quem quiser uma dica aí, procura o Black Friday, compra o Microsoft Word 365, se não me engano. Ele pode ser utilizado em 5 computadores e por um preço bastante acessível. Existem versões abertas, como o BR Office, mas eu particularmente não gosto. Aqui no escritório a gente sempre usa o Word, Microsoft Word. Então, vamos supor, você está ali, abriu, está com uma página em branco na sua frente. Primeira coisa, você tem que manusear bem o Word. Você vai fazer a sua petição sempre com fonte Times. Existem outras fontes toleráveis, muita gente usa Arial, mas particularmente gosto da Times, eu acho ela com tamanho razoável, mais clean, mais simples. Usem ela. Tamanho depende muito se é processo físico ou eletrônico. Se é físico, usa tamanho 12, porque pessoa mais velha pode ter dificuldade de ler, fonte 11. Virtualmente eu gosto de usar 11 ou 11,5. Vamos colocar 11,5. Bem, você está diante de uma petição, você não sabe nem como colocar o seu timbre. Vamos lá, você vai clicar 2 vezes aqui no canto superior da página e vai abrir o cabeçalho. Você pode pegar uma imagem e copiar de algum lugar, por exemplo, eu peguei no site do Advogado do Controle, o logo é Advogado do Controle. Tá vendo que ele está aqui? Você tenta arrastar ele para cá e ele não vai. O que você faz agora? Você contrata um técnico de informática para te cobrar R$ 150 só para fazer isso? Eu vou te ensinar. Tem 2 maneiras de você mexer esse logo. Existe um atalho que é o Ctrl E. Ele, apertando o Ctrl E, ele vai jogar o texto, a imagem para o centro da página. Apertei Ctrl E, ele já está centralizado. Se eu apertar de novo Ctrl E, ele volta para cá. Apertei o Ctrl E, ele está centralizado. Ctrl G, para quem quiser usar o logo no final da página, no canto direito, usa o Ctrl G, mas eu quero usar no centro. Onde é que você descobriu esse atalho, Gustavo? Olha, muito difícil mesmo, como diziam os americanos, é rocket science. Você vem aqui, tá vendo? Esses logos aqui são para centralizar o texto ou as imagens. Se você deixar o mouse sobrevoando aqui, olha só, apareceu o atalho. Olha aqui o Ctrl G que eu falei. Como é que é justificar? O texto fica bonitinho, do jeito que está aqui. Ctrl J. Então, primeira dica preciosíssima. Geralmente, no Word, se você coloca o mouse assim em algum lugar, ele vai te falar, olha aqui, o parágrafo, por exemplo, ele vai te falar os atalhos das coisas. Tem sistemas que não tem atalho, mas o Ctrl S, é claro, você sabe, que é para sublinhar. O Ctrl I é para deixar em itálico. O Ctrl N ou Ctrl B, se for um software em inglês, você vai apertar o Ctrl B, que é de bold. Ele é para negritar. Outro atalho importantíssimo é o Ctrl S ou Ctrl B. No meu caso, que é brasileiro, o Ctrl B para salvar o arquivo. É bom você programar o seu Windows para ele salvar automaticamente, porque senão o cara às vezes entra no Flow, ele escreve durante 40 minutos uma petição, ele não se lembrou de apertar o Ctrl B ou para salvar aqui no disquetezinho, cai a internet,
o computador dele dá por algum motivo um problema e ele perde toda a petição. Então, vá salvando com Ctrl B, ou apertando aqui no disquetezinho. Então tá, colocamos o logo aqui do seu escritório. Tá vendo que aqui tá bem no limite, é bom dar um espacinho. Ah, eu disse que teria outra maneira de mexer a imagem. Você pode vir aqui e deixar ela aqui, ó, atrás do texto. E você consegue colocar aonde você quiser. Mas aí você não tem a centralização feita pelo computador. Não tem, daí o que você tem que fazer? Você tem que ir mexendo aqui. Quando ele chegar nesse verdinho, consegue ver o verdinho, Chico? Sim, consigo. Está no centro da página. Ele vai ficar aqui para fora do cabeçalho. O que você vai fazer? Ou você pode vir aqui e dar uns enters e deixar assim. Ou você pode vir em layout, margens personalizadas e aumentar o tamanho da superior. Se colocar 4 aqui, vai funcionar. Olha aqui. Milagre, né? Não, não é milagre. Então, tudo bem. Você fez, colocou o seu logo aqui. Isso aqui você vai fazer no day one, no dia 1 do seu escritório. Você não tem nenhuma peça timbrada ainda. Se você não tem, você pode, sei lá, inventar um nome. Advogado no controle. Deixar uma letra lá, que seja sóbria, por gentileza. Vai colocar um Comic Sans. Deixar em amarelo, sublinhado em itálico. Isso aí é o advogado no descontrole. Tudo bem, colocou o timbre aqui. Outra dica essencial, aqui no escritório a gente gosta de usar bastante a fonte Versalete. Vejam a diferença. Esse aqui é uma letra normal. Excelentíssimo senhor juiz de direito da comarca de Florianópolis, Santa Catarina. Nós, no escritório, gostamos de trabalhar com Versalete, que é essa letrazinha, como se fosse todas as letras em maiúsculo. Nós achamos que ela dá um toque bastante sofisticado para a peça. O endereçamento de uma peça você pode endereçar diretamente ao juiz, ou no CPC você pode fazer meritíssimo juízo da vara civil da comarca. Meritíssimo da vara civil da comarca de Florianópolis. O que é importante é que você defina um padrão e cumpra esse padrão em todas as suas petições. Isso. Vocês viram aqui que, milagrosamente, sem apertar nenhum botão do mouse, outra coisa, eu consigo mexer na letra. Como é que eu faço isso? Ctrl, Shift, K. Não sei, K de alguma coisa, de kite, de pipa em inglês. K de kryptonita. K de kryptonita. Então, você quer deixar a letra em Versalete, aperte o Ctrl Shift K. Quer tirar de Versalete, aperta o Ctrl Shift K de novo. Outra mágica que eu vou fazer aqui, ó. Observe. Eu posso clicar numa palavra. Na verdade, deixa eu tirar aqui. Bom, isso acontece muito. O Word está dando pau. Por isso que é importante salvar. Isso. Ó, então eu tirei do Versalete. Eu quero deixar a letra maiúscula, tudo maiúsculo. Eu quero deixar tudo minúsculo, ou só primeiro maiúsculo. De novo, tudo maiúsculo, tudo minúsculo, só primeiro maiúsculo. Como é que eu faço isso? Tem um jeito burro de se fazer. Você seleciona, vem aqui, deixar tudo maiúsculo, então aperto o Caps Lock e vou escrever tudo de novo. Excelentíssimo. Não, na verdade eu quero tudo minúsculo. Você vai selecionar, tirar o Caps Lock e escrever excelentíssimo. Esse é o jeito burro. O jeito advogado no controle, você vai apertar o Shift F3 e ele vai mexendo, tá vendo? Aperta Shift F3 e ele vai com a primeira letra em caixa alta. Shift F3 de novo, ele vai com todas as letras em maiúsculo. Shift F3 mais uma vez para voltar tudo minúsculo. Então, o que a gente aprendeu? Ctrl Shift K, deixa em Versalete. Shift F3, deixa a primeira letra maiúscula. Ou todas as letras maiúsculas, se for apertar de novo.
ou tudo minúsculo. Tudo bem, vamos lá. Outra dica importantíssima, tá? Deixa eu só deixar um padrão aqui e vamos começar a fazer a nossa petiçãozinha. Você escreve lá. A gente sempre coloca o nome das partes em versalete. Então, o advogado no controle, que é a parte, nesse caso, advogado no controle, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF-X, RG-X, com domiciliado no... Aí você fez todo o porte da petição, você quer começar a escrever. O advogado no controle, ele sempre vai numerar os parágrafos dele. Por quê? Porque isso facilita que o juízo, ou quem for analisar a petição, identifique de pronto, de plano, todos os seus argumentos. Ele consegue mencionar na decisão os parágrafos que estão localizados, todas as suas provas, argumentos. Isso facilita bastante. Então, Inclusive você próprio nas petições posteriores, né? Exatamente, além de você fazendo referência ou remissão às petições do passado. Então, como é que você começa para paragrafar? Sempre na vida tem jeitos inteligentes e jeitos burros de fazer. Eu vou te ensinar o jeito inteligente. Você escreve ponto, espaço. Parágrafo. Você vai ver que ele sai todo desformatado. O que você vai fazer? Vai selecionar ele. Vai pegar aqui, ó, tá vendo? Conseguem ver? A régua. A régua. Vai clicar na régua de baixo. Se você clica na base de baixo, vem os dois. Se você clica na setinha de baixo, só vem a base de baixo. Você vai clicar na setinha de baixo. Vai jogar até aqui para ficar alinhado com a margem esquerda. Você vai alinhar aqui também o superior à margem esquerda. E vai clicar aqui no 2. Que você vai alinhar toda a palavra para começar no centímetro 2. Opa! Espaçamento. Você seleciona, aperta com o botão direito, parágrafo, não adicionar espaço nesse parágrafo no mesmo estilo, tira aqui, coloca espaçamento 1,5. Ele já vai dar um espaçamento entre parágrafos. Daí você segue a sua petição assim. Você vai ver também nos modos mais avançados desse modo específico de petições que nós sempre colocamos títulos que já vão dar um indicativo do que vai ser tratado naquele capítulo. Então, eu gosto de usar particularmente os números romanos. Para paragrafar automaticamente a mesma coisa. Vamos lá de novo. Ponto, espaço. Clica com o botão direito, parágrafos. Clica aqui de novo para não adicionar espaço e você vai colocar depois 12 e antes 18. Deixa espaçamento simples, só para dar um espacinho. Quem não sabe mexer no Excel, geralmente dá um espacinho para trás e um espacinho na frente. Você já aprendeu, negrita, Ctrl Shift K para deixar em versalete e escreve, por exemplo, dos fatos. Depois do direito. Depois do pedido. Tá vendo que vai automático. Como é que eu vou inserir, então, o parágrafo aqui? Você clica aqui no 1, aperta Enter, ele vai automaticamente criar um subcapítulo 2, um capítulo 2. Como é que você faz para tirar isso? Enter de novo. Saiu. Escreve qualquer coisa. Oi, tudo bem? Por exemplo. Você vai vir aqui e vai fazer uma mágica. Ctrl Shift C. Ctrl Shift V. Tá vendo? O que é o Ctrl Shift C, Ctrl Shift V? Todo mundo sabe o que é o Ctrl C, Ctrl V. É o copia e cola. Se você coloca o Ctrl C em algum lugar e depois Ctrl V, você está copiando algo que está num lugar e jogando para outro. Se você coloca o Shift no meio, apertando Ctrl Shift C, Ctrl Shift V, você vai copiar a formatação daquele parágrafo. Então, aqui, eu peguei esse parágrafo que já estava paragrafado do modo que eu queria, selecionei todo ele, porque para você copiar a formatação não basta só clicar assim, você tem que selecionar todo o parágrafo,
apertei Ctrl Shift C, e aqui, ó, vou até eliminar tudo. E aqui eu seleciono tudo também, e Ctrl Shift V. Você pode, para copiar, você pode selecionar só qualquer espaço. Por exemplo, posso vir aqui, selecionar aqui no meio, vai dar na mesma. Então, fica tudo certinho, tudo programado e automatizado. Você quer aqui de novo, vem o Ctrl Shift C, Ctrl Shift V, está formatado. Aí, a sua peça está basicamente pronta. O formato, né? A formatação. Francisco, tem algum outro atalho que você acha interessante? Não, Tra- eu acho que esses são os principais. No Mac muda alguma coisa? Porque o Francisco, ele é usuário do Mac. Eu, No Mac, particularmente, no odeio. Mac o Ctrl vai normalmente virar Command, mas em geral os atalhos continuam sendo os mesmos. Tá? Ah, tá. Mas todas essas funcionalidades elas também existem no Mac e você pode encontrar como utilizá-las, né, da mesma forma. O Word também indica ali os atalhos. Então, outra coisa que me lembrei, é sempre bom colocar o número de páginas na sua petição. Tudo bem, quando você paragrafa os seus parágrafos, quando você numera os seus parágrafos, o judiciário já consegue identificar e referenciar aonde está o seu argumento. Mas quando você coloca o número de páginas, você está sendo transparente, de boa fé com o leitor, para saber quantas páginas tem a sua petição. Além disso, você facilita ainda mais a localização de argumentos, provas, referenciação de petições. Então, você clica aqui, 2 cliques no rodapé, vai aparecer esse espacinho aqui em branco. Você vem inserir, aqui em cima, número de páginas, fim da página, vai esperar, aqui demora um pouquinho, qualquer computador. Vai lá no último espacinho, ó, a gente estava aqui em cima, eu vou lá para o final. Você vai usar esse daqui. Ele mostra o total também. Ele mostra o total, por isso que é bom. Coloca times 10, ou 9, você vai preferir. E tá aqui, petiçãozinha bem formatada, Eu acho que o interessante também é falar na quebra de página. quebra de página. Boa. Vamos lá, você está escrevendo um negócio e um título. Deixa eu copiar aqui, ó. Tá aqui escrevendo e um título. Ó, vou copiar esse título aqui, ó, Ctrl Shift C, Ctrl Shift V. E o título aqui, ó, último título. Ele começou aqui, no finalzinho da página. Bonito, né? Não. Totalmente horroroso. Então, o que que você vai fazer? Você vai apertar aqui e vai ficar apertando dentro até mudar de página, né? Não. Esse é o jeito burro de se fazer. Você vai apertar Ctrl, Enter. Ele vai jogar lá para outra página. Só para vocês verem a diferença. Por exemplo, se eu estou nessa página, eu quero passar isso aqui para a terceira página, que não existe ainda, o advogado no descontrole, ele vai ficar apertando Enter até Depois vai passar de apagar página. tudo. E depois vai apagar tudo isso aqui. Vai demorar 50 minutos para fazer só isso. O cara que é inteligente, o advogado no controle, vai apertar o Ctrl, Enter, pá, pulou para outra página. É basicamente isso, pessoal. Não Eu tem acho muito que tá, segredo. é. É interessante também a coluna, né? Se você for incluir assinaturas de mais de uma pessoa, para Ah, tá. acreditar. Isso é bom também, todo mundo quebra a cabeça. Cheguei na página das assinaturas. Tá lá, eu vou colocar o meu nome, Gustavo Costa Ferreira. Advogado. Ó, veja que tem espaçamento aqui. Eu, particularmente, gosto de vir aqui em parágrafo e deixar espaçamento simples. Também gosto de deixar aqui não negritado. Como é que eu faço para colocar um nome aqui do lado, do Francisco, por exemplo? Como? O pessoal aí vai quebrar a cabeça, né?
Vamos fazer isso. Dica que eu dou. Dá um espaçozinho, um Enter, escreve uma palavra aqui. Deixa essa palavra de fora. Seleciona. Vem aqui em Layout. Colunas. 2 colunas. Ótimo. Pronto. Tá vendo que eles estão meio fora do lugar? Eles não estão centralizados. Você aprendeu já qual é o atalho para centralizar uma palavra. Ctrl E. Centralizou. Aqui, você deixa esse espacinho, coloca hall de documentos. Anexos. E daí vem. Documento 1. Faz a mesma coisa aqui, bota aqui. Tem mais uma ferramenta que é interessante também, que é a data automática, né? Você não precisa ficar escrevendo a Perfeito. data toda a petição. Isso aqui é ruim para quem usa o Google Docs, tá? A gente tem clientes que, dentro da empresa, só usam o Google, o G Suite. E eles usam do Google Docs, que é a versão mal feita do Word, na plataforma Google, com todo respeito aí ao pessoal da Google. Mas nas nossas peças, a gente sempre foca no que é mais importante e não quer ficar verificando se a data está correta. Então, o que a gente faz? Escreve aqui Florianópolis SC. Lembra, eu comecei aqui do lado, apertei Ctrl E e centralizou. Eu não quero ficar tendo que toda peça vir aqui, mudar data, mês, ano. Então, o que eu vou fazer? Inserir. Aqui, tá vendo? Deixa eu botar aqui nessa figurinha aqui, data e hora. Você vai colocar aqui, ó. 31 de maio de 2021. Ponto. Florianópolis. Tá feito. A datação agora tá automática. Toda vez que você abrir a página, ele vai atualizar aqui automaticamente. É isso. Eu acho que se alguém tiver dúvida, não sabe mexer no Word em alguma coisa ou ponto, pode mandar um direct que a gente tenta resolver se conseguir. Nós não somos especialistas em TI, mas, como sempre costumamos dizer, entenda o tempo e boa vontade, a gente consegue resolver qualquer tipo de problema. Francisco, é isso? Tem alguma coisa a falar? É isso aí, não tenho mais nada a dizer. Valeu. Um abraço, pessoal.